Olá, tudo bem? Vamos ver o seu capítulo de metodologia, e aí eu vou clicar aqui no assistente de blocos, e aqui no Monographs você não precisa ficar preocupada, né? Ah, será que estou indo no caminho certo? Sim, certamente está. Se você estiver seguindo aí, bloco por bloco, a explicação que ele dá aqui, olha, desse bloco, por exemplo, o primeiro bloco do capítulo, ele explica, tá bom? E se você fizer exatamente como ele explicou, viu o exemplo, olha, o exemplo aqui é muito bom para você seguir. Você fazendo como ele está explicando, tá? Você vai ser muito bem sucedida e não precisa ficar com medo, tá? Não precisa ficar insegura, é só você confiar no método, tá? Porque aqui já é método avaliado por banca, já aprovado por banca, temos muitas aprovações. E eu voltei aqui só para ver uma questão da sua notinha. Você ficou com 8,1, mas eu acredito que é porque você ainda não terminou todos os blocos, né? Então acho que é por isso que você ficou aí com 8,1. Então, assim, a primeira questão que ele pede é para você ver a questão do conceito de pesquisa. O que é isso? Para você ir no livro de metodologia científica, aqui está pedindo para você clicar para você ter em mãos a noção da metodologia. Então, aqui, primeiro, você vê conceito de pesquisa. Ele explica aqui para você clicar, caso você queira. Mas depois ele explica, ó, faça aqui uma citação indireta, conceituando pesquisa. Você vai pegar um livro de metodologia científica, né? Então você pode fazer o seguinte, ó, vir aqui, ó, em livros, consulta de livros. Aí eu vou aqui, ó, em livros, ó, livros, tá vendo? Sempre utilize essas funções aqui do Monographs. Utilize o Monographs na íntegra, porque você vai ser bem sucedido, né? Científica, ok? E aí, olha, o que eu faço? Eu venho aqui, olha, e clico em consultar. Ó, metodologia científica, ciência, ensino e pesquisa. Então eu vou clicar num desses livros aqui e vou ver o que é pesquisa. O livro está falando, né, metodologia científica. Ele vai abordar para mim, né, o que é pesquisa. Pesquisa é conhecer sobre um assunto. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Então, a definição do que é pesquisa, e você vai encontrar num livro aí de metodologia científica. Eu posso ter nessas partezinhas amarelas aqui, ó, e clicar, ó, e aí vai aparecer a palavra pesquisa, né? Fica em evidência no mundo globalizado, indiferente ao nível social ou à necessidade de evolução em todos os setores da humanidade. Aí está falando aqui sobre pesquisa, então você vai ler com calma. Ah, isso aqui é interessante. Ah, esse bloco aqui ele conceitua o que é. É muito interessante. Então vamos voltar aqui que eu fiquei bastante tempo falando aqui sobre isso. Qualquer coisa que você quiser pesquisar, em caso você não tenha livros, você faz essa dinâmica que eu fiz aqui, tá? Olha, vem aqui em consulta de livros, depois vai abrir essa tela, coloca o que você quer conceituar. Depois você pode trocar as palavras-chave, você pode colocar definição, ou então como você quer encontrar no livro, por exemplo, ó, tá vendo? Aí você coloca as palavras diferentes, até que você encontre algo mais específico, não fique demorando muito, por exemplo, né? Aí vai abrir outros métodos
seja, inferiu, compreendeu a partir da leitura, então sua pesquisa é qualitativa. Então, ele está falando para você conceituar. O que é uma pesquisa qualitativa? Então, vamos lá. Conceito e forma de abordagem. Aí, no primeiro, foco em conceituar a forma de abordagem. No segundo, falar da abordagem escolhida. Na primeira frase, você vai fazer uma citação indireta, ou seja, vai pegar um livro daqui, ó, fazer uma citação indireta ou uma citação direta curta. Então, ele dá o exemplo aqui, ó. Vou descer, tá? Olha, e aqui está o exemplo. Aqui você não colocou, né? Se ela é qualitativa, se ela é quantitativa. Sim, essa não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. Entendi. Então, assim, segue o exemplo aqui de fazer o seguinte, ó. A primeira frase conceitua a forma de abordagem. A pesquisa qualitativa segundo fulano, ou então melhor, segundo fulano 2020, tá? Um exemplo. Pesquisa qualitativa é parará, pererê, parará. Ponto final. Na segunda frase, aí você vai falar, a abordagem da pesquisa é qualitativa. E por que você escolheu? Tá bom? Só faz esses acertos aqui. Aqui você não coloca assim caixa alta não, tá? Você coloca normal, como se escreve o nome próprio. Nem mais dentro do parênteses está vindo assim mais em caixa alta, tá? Não é assim não, é como se escreve normalmente o nome próprio. Aqui você, como o bloco ele é mais específico para você falar abordagem, só fale que a abordagem é qualitativa, pode ser uma frase, pode ser um parágrafo com 4 linhas. 2 frases, 4 linhas, né? Uma frase com 2 linhas e uma frase com 2 linhas. Só para focar a abordagem da pesquisa mesmo, só o que ele está pedindo, não coloque nada mais do que isso. Tá? Então, aqui não é hora de falar que a pesquisa é bibliográfica, isso você vai fazer num outro bloco. Foque somente em responder aquilo que ele está explicando para você fazer, tá bom? Ó, olha aqui e veja a explicação. Tá bom? Ó, faça 2 parágrafos, cada um pelo menos 2 frases. O primeiro foque na segunda frase, na primeira frase, na segunda frase. As frases ou parágrafo também podem ser invertidas. Então, primeiro você pode colocar, foi o que você fez lá embaixo. A questão que eu estou dizendo para você é o seguinte, é que você começou a falar que a pesquisa é bibliográfica. Como tem outros blocos lá para você falar o tipo de pesquisa, então você pode repetir as informações. Então, foque aqui em dizer somente a abordagem, tá bom? Ou seja, trazer um autor dizendo o que é e depois você vai fazer aí, dizer o que é a sua pesquisa com suas palavras na segunda
se ela é exploratória. Aqui que é o momento. Então, cada bloco você vai colocar uma informação para você não repetir as informações dos outros blocos, não ficar redundante o seu trabalho, tá bom? O estudo descritivo, o objetivo descreve, tá um pouco truncada a sua frase, tá? Nós temos correções ortográficas, gramaticais, é um serviço à parte, a gente não vai se atentar quanto a isso, tá? A gente aqui se atenta à questão da escrita científica. Se você quiser depois, caso você tenha interesse no término do seu trabalho, você pode contratar este serviço lá. É uma pequena taxa que se é cobrada para essa correção de questão de coesão e coerência da frase. De acordo com não sei falar isso, Trivinius, esse N aqui é um N de espanhol e eu não estou sabendo pronunciá-lo. Com Trivininhos, acho que é isso, Trivininhos, o estudo descritivo, o objetivo descreve. Você teria que colocar um verbo no infinitivo, no caso, seria isso? Então, precisa melhorar a questão da escrita, tá bom? Essa explicação você colocou 2 autores aqui trazendo um cruzamento de ideias, né? Então, o que acontece? Aqui é para você trazer apenas um autor, não tem essa necessidade de você trazer aqui tantos autores para um bloco só, tá bom? Então, segue o exemplo. Aqui é para você conceituar, você já fez, né? Conceito e classificação. Então, ele traz o vídeo, você pode ver o vídeo, conceitue os fins de pesquisa escolhidos. Se você usou livros, artigos, materiais bibliográficos, sua pesquisa é exploratória. Então, aqui no primeiro, digo qual foi a sua pesquisa, qual foi a escolha. E no segundo, conceitue a classificação com citação indireta. Ele primeiro ele disse qual foi a pesquisa e depois ele conceituou. Aqui você vai falar se sua pesquisa é uma pesquisa explicativa, descritiva ou exploratória. Exploratória tem a ver com livros, artigos. Explicativa você vê aqui e descritiva você vê aqui. Qual é a sua pesquisa? Aí você vai falar, a pesquisa as pesquisas. Você pode falar aqui conforme ele está explicando. Então diga aqui e não apenas conceitue. Eu vi que você trouxe com autores, mas aqui é bom que você diga qual é a sua pesquisa. Pesquisa, você está falando que é um estudo descritivo, mas você só trouxe autores. Então, primeira diga, minha pesquisa. Um exemplo, se você utilizou livros, artigos, tal, você vai falar, minha pesquisa
dos dados coletados. Aí você vai nesse bloco, você precisa informar como foi realizada a análise, né? Na primeira frase do bloco, diga como foi o tratamento. E na segunda frase, constitui a forma de análise, com citação direta ou curta. Os dados foram organizados em formatos apropriados, tabelas, gráficos, categorias, temáticas, para facilitar a compreensão da análise, codificação, identificação de padrões, interpretação e inferência. A interpretação dos dados envolve a busca de significados subjacentes, a identificação de implicações ou a inferência de conclusões a partir dos dados analisados. Então aqui você vai, se você leu, interpretou e escreveu, então a análise é essa aqui, interpretação e inferência. Um exemplo, após entrevistas, aqui é uma coisa de entrevista, tá? Aí você vai escrever aqui nesse bloco, tá bom? Como é que você fez essa análise? Tem pessoas que elas trabalham através de codificação, que são ferramentas tecnológicas que fazem uma codificação e categorização. Aqui os dados são codificados, categorizados, mas se você não utilizou isso, você vai simplesmente colocar essa análise aqui, né? Então você vai e escreve aqui como que você analisou esses dados, né? Eu fiz uma interpretação, né? Depois da leitura eu interpretei e escrevi, tá bom? Aí você lê novamente ali e depois aqui no fechamento da metodologia você vai ler novamente, né? Com suas palavras de forma resumida, correlacione suas escolhas de metodologia com a prática sobre o que você vai fazer ou por que fez a escolha da metodologia descrita. Foque em falar de como fará a pesquisa e o porquê dessa metodologia. Aí tem o exemplo, de forma geral, o objetivo das perguntas era observar e analisar, né? Então você pode colocar o objetivo, os objetivos específicos da pesquisa, era para alcançar um maior conhecimento e clareza a respeito do tema. Aí depois você vai, né, e vai vendo o exemplo e vai escrevendo aqui embaixo aquilo que ele está explicando aqui, né? Ele explica direitinho, de forma mais resumida. Olha aqui, tá vendo? Então é interessante isso. Bem, tudo